School, todas as quintas-feiras, às 18 horas, com uma palavra tremenda, um pequeno estudo para que você possa meditar, refletir e crescer em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, seja muito bem-vindo, você é nosso convidado para estar aqui conosco todas as quintas-feiras, mas também é o nosso convidado a fazer parte de uma das nossas escolas ministeriais. Nós temos escola de missões e evangelismo, escola de liderança eclesiástica e corporativa, temos escola de oração, intercessão, batalha espiritual, temos escola de panorama teológico, escola de artes proféticas, temos também um projeto com crianças, com pais dos nossos alunos e com os filhos desses alunos. Nós temos o ministro de oração, nós temos diferentes cursos que possa te ajudar a receber instrumentos, ferramentas para servir no reino de Deus. Se eu fosse você, eu entrava nos nossos grupos de WhatsApp, começava a conhecer pessoas novas. Nesse período de pandemia, eu não sei se você está saindo de casa, se você está assistindo os cultos online, se você está podendo vir aos cultos, mas que você esteja conectado conosco, fazendo parte da nossa comunidade, onde nós queremos aprender mais de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Este mês nós estamos estudando sobre a autoridade espiritual. Essa é a nossa quarta aula. A nossa primeira aula nós podemos falar sobre o que é autoridade, autoritarismo, abuso de autoridade. Falamos sobre o tema de Romanos 13. E se você quiser assistir essa aula, vai nas redes sociais da página do Facebook ou do YouTube da Família da Fé ou da Elisa Viola Silveira, que sou eu, e você vai encontrar lá esses vídeos nos nossos stories e estão gravados para que você não perca nenhum deles, amém? Nós também, na segunda aula, nós tratamos de 3 personagens bíblicos terrenos que tiveram problemas com autoridade, com desobediência, que fizeram escolhas. Porque Deus nos deu livre-arbítrio para fazer escolhas. Porque Ele quer que Ele seja adorado, que nós o obedecemos porque queremos, porque compreendemos quem Ele é. A partir do momento que nós compreendemos que Ele é o Criador, nós somos a criatura, Ele tem todo o poder sobre nós e nós temos toda a obediência devida a Ele, né? Então, tá lá para você também assistir. E na semana passada nós falamos sobre a queda de Lúcifer, como se deu a queda de Lúcifer, porque o coração dele se encheu. Então, assim, é um estudo, tentei simplificar o máximo possível, não é um estudo que você precisa ter medo de fazer, mas para você clarificar sua mente, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Se você não souber contra quem você luta, ou contra a sua família, ou contra quem a sua família luta, vocês vão lutar entre si e a sua casa vai virar um ringue de guerra. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é te dar sabedoria, instrução, para que você e as próximas gerações sejam abençoadas. E através dessa palavra que eu vou falar para você, nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre líderes que estão na palavra de Deus, personagens e os seus filhos. Como foi que eles passaram essas informações para os seus filhos e qual foi o resultado de tudo isso? Vamos lá? Bom, eu gosto muito da história de Samuel. Eu tenho um filho chamado Samuel por causa dessa história. Mas porque eu me identifiquei bastante com a história de Ana, por ela ter sido estéril, e eu também fui uma estéril medicamentosa, tive 3 abortos espontâneos, então a história de Samuel é uma história que eu gosto demais, domino um pouco mais essa temática. E também, por conta dessa história, eu tomei muitas referências sobre o que é autoridade espiritual, o que é a importância da palavra de um sacerdote, de um pastor, a importância de um legado, a importância de você passar ensinamentos de geração em geração e quais são as consequências se você não fizer da forma correta. Então vamos lá? Quero que você estude comigo. E eu não vou poder me aprofundar porque o nosso tempo é curto, mas você pode pegar a Bíblia na sua casa, você pode estudar, você pode esmiuçar ela, você pode participar dos nossos cursos.
Você pode me perguntar, não tem problema algum você acessar o meu Facebook, o meu Instagram, ou até mesmo me ligar. E usar nosso secretariado, que é querigmaschoolff@gmail.com. E ali você pode estar entrando em contato conosco e fazendo parte dessa nossa comunidade que busca o conhecimento. Amém? Vamos lá então. Quando eu vejo a história de Samuel, eu vejo a história de uma mulher que era estéril e ela orou a Deus, e ao orar a Deus por muitos anos, ela tinha uma irmã que sempre engravidava. Naquele período era muito humilhante uma mulher não ter filhos. Não, acredito que nos dias de hoje a humilhação não mudou, mas ela é de forma diferente. Mas a Bíblia diz que assim como o inferno não se cansa de desejar a morte do outro, de tragar a vida do outro, o útero também ele espera por um filho. Então, se você é estéril, eu quero já liberar a vida sobre o seu ventre. E independente do que aconteceu no seu passado, a sua história, dos seus pais, antepassados, seja repreendido desde já o espírito de Moloque, todo o altar de derramamento de sangue, de aborto, em nome de Jesus, seja do seu marido, seja da sua sogra, do seu sogro, do seu pai, da sua mãe, na sua vida, a partir de hoje, nunca mais haverá abortos e esterilidade na sua casa, porque onde Deus está, a morte não pode reinar. Amém? Vamos ler um pouquinho? Gente, eu não vou poder ler muito, porque eu quero compartilhar, vou pincelar algumas histórias para eu tirar bastante base para você poder depois estudar em casa, tá bom? Mas eu vou dar umas chaves para você parar para pensar e ver a importância da autoridade espiritual, e se ela não for passada de forma correta de geração em geração, coisas ruins podem acontecer. Amém? Então vamos lá. Quero que você abra comigo em 1 Samuel 2. A Bíblia diz, 1 Samuel 2, que Ana canta ao Senhor, adora ao Senhor e leva Samuel como oferta de sacrifício, como filho primogênito, e entrega ao sacerdócio levítico, isso era uma norma na época, né, quando existia a lei, e lá ele foi entregue uma criança desmamada e ao serviço do sacerdote. Essa criança cresce no meio daquela situação. Ela viu os seus pais uma vez por ano. Uma vez por ano, a sua mãe levava uma roupa nova para essa criança. Então, essa criança cresceu longe dos seus pais, sabia que tinha um compromisso de servir no reino, servir a Deus. E essa criança ela foi gerada em cima de um voto. Eu posso dizer que eu fiz votos também. E hoje eu tenho 3 filhos por causa de um voto que eu fiz. E meus filhos estão todos servindo ao Senhor. Mas não porque eu quis. O meu voto foi que eu consagraria os meus filhos, educaria eles na palavra e que eles serviriam ao Senhor se eles quisessem. Que eu jamais os forçaria a ser pastores, levitas, adoradores. Mas, gente, meus filhos não querem sair da igreja. O tempo todo eles querem servir a Deus. Estão dando até trabalho de tanto que querem fazer obras para o Senhor. Então, hoje estamos vivendo numa nova fase de instruí-lo no equilíbrio, instruí-lo no crescimento, no desenvolvimento como homem. Eu tenho 3 filhos homens. Instruí-los porque serão pais de família. Então, estamos vivendo hoje numa fase um pouco diferente de quando eu não podia ter os filhos. Então, hoje estou eu e o pastor Marcelo, para quem não sabe, sou casada com um pastor também. E então, hoje a nossa fase como pais é instruir nossos filhos não somente para o serviço eclesiástico, mas também para um serviço doméstico, para um serviço de uma autoridade sacerdotal, de ser pai, de ser um líder, de ser um governante dentro do seu lar, de ser o provedor junto com a sua esposa. Então, existe muita responsabilidade dentro de um sacerdote, né? E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, todos nós nos tornamos sacerdotes reais. Então, não pense que a responsabilidade de santidade, de oração, de jejum, de clamor, de busca, de vigílias, de fazer atos proféticos é somente do pastor ou da pastora. É sua responsabilidade. Nós só somos instrumentos de Deus para nortear a sua vida na palavra.
o que passar da palavra já é do maligno. Então, querido, o que Deus tem para mim, Ele tem para você. A única diferença é que eu vou responder para Deus e vou ser mais cobrada por Deus por aquilo que eu direciono na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui. Então, depois que Ana entregou essa criança a Eli, que era o profeta da época, a Bíblia começa a relatar como foi a história de Samuel. E eu quero que você leia comigo alguns pedacinhos, depois você lê a história toda de Samuel na sua casa. E a Bíblia diz que ele foi crescendo, que ele era um mancebo. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel 2:12. Diz assim: Eram, porém, filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Filho de um sacerdote que não conhecia o Senhor. Preste atenção. E eles adoravam um outro Deus, um Deus pagão. Porque provavelmente a sua mãe era uma pagã, não era judia, ok? Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo, era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, seria o levita, estando cozendo a carne com o garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo girava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel ali em Siló. Isso era uma prática sacerdotal daquela época, ok? Vamos continuar aqui. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço, que seria o Samuel, ou o filho do sacerdote, alguém que estava servindo o sacerdote, tá? E dizia ao homem: venha para sacrifício, né? Conduzia ele para levar para o sacrifício. Por que o sacrifício? Porque naquela época Jesus não tinha morrido. Então o sacrifício era necessário para cobrir o pecado até que Jesus viesse e limpasse de uma vez por todas os nossos pecados. Amém? E dá essa carne para eu assar o sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura, porque segundo a tradição, a gordura tinha que ser toda queimada. O sacrifício que Deus desejava era aquela gordurinha, né? Todo mundo fala que Deus gosta de churrasco. Eu acho que ele queria sentir aquele aroma agradável, aquilo que era mais gostoso, aquilo que era mais prazeroso para o homem, tinha que ser entregue a Deus. Então tinha que esperar queimar aquela gordura. E a Bíblia diz que os filhos de Eli não esperavam essa gordura toda ser queimada. Então o povo saía de lá sentindo que estavam em pecado. E a Bíblia diz assim no 17: era, pois, muito grande o pecado destes meninos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Você pode ser pastor, você pode ser pastora, você pode ser um adorador, você pode ser um pai de família, você pode ser o que Deus permitiu que você seja. Mas os seus filhos estão olhando para você e você é o espelho dele. E eles são como esponjas. Ele vai fazer aquilo que você faz. Ele vai olhar para você e ele vai se identificar. Ou ele vai te admirar e reproduzir, ou ele não vai te admirar e vai querer fazer caminhos diferentes. Só que a Bíblia diz que esse sacerdote, ele era temente a Deus. E que ele via os seus filhos. Deus corrigiu esse sacerdote várias vezes. A Bíblia diz aqui no 27, que 1 Samuel 2, 27, diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade na casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso, para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. E aqui ele continua descrevendo. E a Bíblia diz que ele já era velho, e ali Samuel, em torno de 16 anos mais ou menos, estava dormindo. E por ele ser o serviçal, ou levita, ou moço do profeta,
ele dormia próximo ao profeta porque existia o candelabro que não podia se apagar, a luz não pode se apagar. A oração, que a luz não pode se apagar, porque quando a luz se apaga, a presença de Deus se vai. Então, se você está longe da luz, você está em trevas. Você precisa entender e compreender por que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Porque aquela luz acesa 24 horas significa conexão 24 horas com Deus. Mas esses filhos de Eli não tinham conexão com Deus. Ele tinha conexão com Belial. E eu quero que você leia comigo e veja o que é que eles faziam, os filhos do sacerdote. Vamos lá. Aí em 1 Samuel 2, você vai ler aqui comigo, 2:22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam. Ele via, todo pai vê o que seu filho faz. A diferença é se o pai para corrigir ou se o pai finge que não está vendo e está concordando com aquilo, ou se sente culpado pelos pecados que cometeu e não se acha no direito de corrigir os seus filhos. Então vamos lá. E ouvia tudo quanto os seus filhos faziam, e a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da congregação, ou seja, na porta da igreja. Se deitava, se prostituía, porque eles eram filhos de Belial. Provavelmente a esposa de Eli era uma filha de Belial, e uma sacerdotisa. E essa sacerdotisa de Belial, que vem de Baal, eram mulheres que tinham poder de sedução muito grande. Então esses filhos nasceram num lar de julgo desigual, onde existia um pai que tinha uma aliança com Deus sacerdotal, mas não conseguiu dominar seus filhos ao ponto de ensiná-los aquilo que era certo e aquilo que era errado perante ao Senhor. Vamos continuar aqui. No 23 diz assim: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. E no 24 disse, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra homem, os juízes os julgarão, pecando, porém o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Ele está dizendo que se os homens julgam a causa, eles podem até perdoar, mas quem peca contra o Senhor, quem poderá impedir o juízo de Deus? Mesmo Eli corrigindo aqui, a Bíblia diz que os seus filhos não mudaram o seu comportamento e Eli continuou fechando os olhos para os seus pecados. E quando a gente vai mais adiante aqui na história, a Bíblia fala, no 1 Samuel 3, diz que Deus fala com Samuel. Deus acorda Samuel. Samuel estava dormindo com Eli porque ele é velho. Lembra que eu falei que ele deixava o candelabro aceso a noite toda porque ele já não podia mais levantar, ele já era gordo, velho, pesado e não conseguia mais ficar levantando para deixar a lamparina acesa, o candelabro aceso. Então esse serviço quem fazia era o pequeno Samuel, que já era um adolescente, para você ver que não existe idade para servir a Deus. Eu vejo muitas pessoas com sofismas, muitos líderes que passaram por muitas dificuldades no início do seu ministério, no passado, e que hoje acham que os caminhos que eles passaram, os nossos jovens de hoje precisam passar. Eu quero te dizer que isso não é bíblico, isso não é real, muito pelo contrário, é impedir que alguém sirva a Deus, porque a Bíblia está dizendo que uma criança já servia a Deus desde pequeno. Uma criança foi separada para servir a Deus desde pequeno. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, já pregava o Evangelho, ele já falava com os mestres, ele questionava os pastores, ele questionava as autoridades, ele questionava as pessoas. Por que você não pode ouvir o seu filho? Você sabia que o seu filho precisa ser ouvido? Quantas vezes os nossos filhos nos procuram e nós não os ouvimos? Porque achamos que estamos acima de tudo. Será que o nosso orgulho é tão grande ao ponto
de não nos permitir deixar e nos humilharmos um pouco e ouvir um pouco os nossos filhos e aprender com eles. Olha o que aconteceu, Deus procurou uma criança, assim como uma adolescente me procurou dizendo que Deus disse a ela que por causa do orgulho, muitos ministérios iam ser desfeitos, iam acabar. Querido, o orgulho é um espírito de Lúcifer que está atuando na sua vida ou na sua casa. E se eu também não tomar cuidado, posso ser vítima disso. Por isso eu tenho que estar com a minha lamparina acesa, porque na hora da tentação, se eu estiver na presença de Deus, se eu estiver orando, a gente sempre fala isso, se você estivesse orando, você não tinha pecado, se você estivesse orando, você não tinha traído, se você estivesse orando, você não tinha bebido, se você estivesse orando, você não tinha mentido. Quantas vezes a gente joga essa frase no ar, no vento, mas não vive ela? A oração é o que liga você a Deus. É como você pegar o plug do seu celular, que você faz todos os dias, às vezes o dia inteiro, e põe lá na tomadinha e deixa o seu celular carregando. Por que você faz isso com o seu celular? Porque você precisa estar conectado com o mundo. Agora, se você não conectar com Deus, você vai morrer. Porque você já está conectado com o mundo. Você precisa se conectar com Deus. E não precisa de tomada, basta uma palavra. E os montes se removerão. Querido, como eu queria que você aprendesse mais sobre oração. Como eu queria que você entendesse a importância dessa relação com Deus. Que Deus não é um Deus destruidor. Ele é um Deus sim de justiça. A Bíblia diz que Ele é amor, mas é fogo consumidor. Mas Ele é mais do que isso. Ele é um Deus de restauração, de perdão e de graça. Ele morreu na cruz. Tomou sobre si nossas dores, nossos pecados. Você pensa que foi fácil para Ele? Ele teve que escolher. Ele foi tentado a escolher morrer ou não morrer por você e por mim. Ao ponto dele dizer para Ele mesmo, para o próprio Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele conheceu a dor humana. Ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe o que é depressão. Ele sabe o que é suicídio. Ele sabe. Ele sabe. Porque Ele sentiu as piores das piores dores no corpo, na alma e no seu espírito. Mas Ele conseguiu fazer de 12 pessoas, sem conhecimento algum, discípulos. E esses homens, o que fizeram com seus filhos? Fizeram discípulos? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Então, Samuel teve sonhos, Deus falou com Samuel por 3 vezes, ele procurou Eli e falou, você está me chamando? Ele falou, não. Você está me chamando? Não. Aí ele discerniu, Deus quer falar com você. E quando Deus te chamar, você diz, fala, Senhor, que eu te escuto. E ali Samuel, seus ouvidos se abriram na adolescência para servir ao Senhor. Assim como os olhos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também serviram a Deus. Muitos jovens podem servir a Deus no nosso tempo. Não crie regras e nem limitações para os jovens. A Bíblia diz que eles são flechas nas mãos do guerreiro. Mas cuidado, existem muitos filhos de Belial que podem estar profanando o altar do Senhor, destruindo mentes, destruindo corações, destruindo ministérios. Preste atenção quem está nas lideranças. Preste atenção nos resultados. Preste atenção, a Bíblia diz, dos frutos conhecereis a árvore. Preste atenção. Pelo fruto você já sabe o resultado do que vai acontecer lá atrás. Se você plantou errado, o resultado não vai ser bom. Vamos lá? Vamos lá, querido. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 3,12: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus está dizendo a Samuel, um menino de 16 anos mais ou menos, uma palavra profética contra o sacerdote, o qual ele servia. Eu fico imaginando Samuel, um adolescente, como essa adolescente que me disse que Deus ia fazer cair por terra o espírito de orgulho da sua casa.
da minha casa, da casa de Deus. Porque aqui Satanás não vai reinar. O espírito da Babilônia não vai reinar. O espírito do rei da Babilônia não vai reinar. O espírito de Jezabel não vai reinar. Porque a Bíblia diz, caída está a Babilônia. Sai, povo meu, debaixo desse espírito. Sai, povo meu, debaixo dessa influência. Sai, povo meu, debaixo deste comportamento. Saia. E eu te darei pastores que pastoreiem os meus rebanhos. Te darei um coração de carne. Transformarei seu coração de pedra num coração de carne. E eu mesmo escreverei no teu coração as minhas leis. Isso que Deus quer para você e para mim. Mas olha a sentença de Eli aqui, ó. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Você conhece os pecados dos seus filhos? Como você tem corrigido? Você tem permitido que eles continuem agindo da forma que eles estão agindo? Desonrando os pais? Desonrando os avós? Desonrando os pastores? Desonrando os professores? Por que eles estão desonrando? Por que eles estão fazendo escolhas erradas? Porque eles não têm uma identidade em casa para reproduzir. Você é responsável por isso. Você não é perfeito. Mas se Cristo estiver em você, Ele vai ver Cristo na sua vida. Porque se Ele não vê Cristo na sua vida, Ele vai querer buscar outra pessoa como referência. Isso é triste demais. Vamos continuar aqui? Olha só. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca e jamais será expiada a iniquidade de sua casa. Sabe o que é isso? Que não adiantava mais fazer sacrifício. Que não ia ter mais expiação para o pecado daquela família. Que Deus ia destruir e ia tirar o sacerdote dele. Com sacrifício e nem com oferta de manjares. Porque os seus filhos estavam profanando o altar com prostituição e roubando a oferta que era de Deus. Cuidado, querido, que você tem feito com os dízimos, as ofertas do Senhor. Você vai responder por isso. Seja pastor, seja pastora, seja tesoureiro, seja filho, seja filha, seja amigo, seja inimigo, seja o que você for. Você pode ser até Tobias, como está no livro de Neemias. Você pode até tentar entrar na casa do tesouro, mas aquilo que está no oculto vai ser revelado. Porque o desejo de Deus não é te castigar se você é filho de Deus, é te corrigir. Mas se você é ímpio, se prepara, porque o dia da vingança, da justiça de Deus vai chegar na sua vida. Não pense que as obras más vão ficar encobertas por muito tempo, porque Deus há de julgar e revelar. Ele vai te dar um tempo, Ele vai te mandar avisos, Ele vai te corrigir, mas se você não mudar de atitude, você será lançado fora. Assim como Deus disse para aquela árvore que não deu fruto, seja cortada e não viva mais. Vamos continuar aqui? Eu estou quase terminando. Bom, usando esse exemplo, eu quero compartilhar com você sobre a morte de Eli. O que aconteceu na morte de Eli? E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque o homem já era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Nesse período todo, a Bíblia diz que seus filhos saíram para a guerra e levaram a arca da aliança, como se fazia em todas as guerras. Seus filhos morreram e Eli morreu. E a Bíblia diz que uma das suas noras, ao saber que Eli tinha caído e morrido, entrou em parto, estava grávida e entrou em estado de parto normal. E a Bíblia diz que, olha só o que a Bíblia diz no 20, o tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com aquela gestante, não temas, pois tiveste um filho. Aquela mulher também morreu. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. E chamou o menino de Icabod, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro,
e de seu marido, seus filhos. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Enfim, aí tem uma longa história que eu quero que você leia na Bíblia, que eu não vou ficar fazendo spoiler para você. Você precisa entender para onde foi essa arca, como que essa arca voltou. E quero compartilhar agora alguns tópicos rapidinho para você só entender que essa história aqui de Eli, de ensinar os filhos ou não ensinar, de corrigir, de não corrigir, existe consequência. Quando Eli morreu, Deus escolheu Samuel para ser seu sacerdote. E a Bíblia diz que Samuel foi irrepreensível diante de Deus. Que Samuel foi juiz, foi sacerdote, foi como um rei naquela época. E ele foi o último. E a Bíblia diz também, e eu vou abrir aqui com você para você entender, e está em 1 Samuel 9, que quando Samuel já estava velho, Samuel reproduziu os mesmos erros de Eli. Por que ele cometeu os mesmos erros de Eli? Samuel era justo, Samuel era íntegro, Samuel era um homem que, quando foi julgado pelo povo, eles disseram que não havia pecado. Samuel foi o cara. Só que os seus filhos reproduziram os erros dos filhos de Eli. E a própria congregação disse que não queria que os filhos de Samuel continuassem a herança sacerdotal de Samuel, porque não era como o pai. Querido, seu filho está tendo uma identidade equivocada. Alguma coisa está errada na educação desses pais com esses filhos. Alguma coisa está errada e você precisa parar urgentemente para salvar sua família. Salvar a linhagem sacerdotal, salvar a linhagem de adoração, salvar a linhagem da intercessão, salvar a linhagem do adorador, salvar a linhagem do trabalho que você faz de diaconia, ou de recepção, ou de trabalho com criança, ou de trabalho com idoso. É necessário você rever e fazer discípulos. Se os seus filhos não querem ser como você, é porque tem alguma coisa errada. A Bíblia não relata os erros de Samuel como pai. Acredito eu que ele foi um pai ausente. Acredito eu que ele viu tanto erro nos filhos de Eli e reproduziu o comportamento dos filhos de Eli. E ele não aprendeu com Eli e nem com a palavra que Deus deu para ele, porque os seus filhos não foram aceitos pela sociedade. Então eles pediram um rei. E é aqui que começa. Surgiu a história de Saul. Samuel ficou muito triste. Foi chorar para Deus e se sentiu rejeitado pela população. Talvez ele tinha um orgulho do seu ministério. Estou parafraseando um pensamento meu que veio agora na minha cabeça. E foi falar para Deus que o povo não queria mais ele. Aí Deus disse para ele: Samuel, não é você que eles não querem, sou eu. Eles não querem mais o meu governo. Eles querem um homem que governe sobre eles. Então se instituiu um rei para Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. E eu sempre brinco com os meus filhos, e esses dias eu estava contando para um deles que Deus ele é tão interessante. Eu falei assim, acho que Deus ele gosta de piada ou ele é sarcástico em algumas situações. Quando ele escolheu Saul, e a gente vai analisar a história de Saul, e você vai ler depois em casa, que está no capítulo 9, né? A Bíblia diz que ele era pastor de jumento. E Deus escolheu um rei de jumento, de burros. Deus mostrou para a nação judaica que ao trocar Deus por soberano, por uma criatura, eles estariam na mão de um pastor de jumentos. E eles padeceram na mão de Saul. E ali começou a história dos reis de Israel. Dessa história toda, Deus levantou Davi para substituir Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Saul também tinha o espírito de Lúcifer.
ele quis fazer o que ele queria, o poder subiu na cabeça dele e ele já não recebia mais ordem de Samuel, não queria mais receber a ordem dos outros profetas que ficaram no lugar de Samuel. E então Davi foi ungido a rei. Ele também era um jovem, como Samuel na época. E o que aconteceu? Saul morre, ele tenta o suicídio. Davi vira rei. E Davi era conhecido como pastor de ovelha. Então Deus mostra a diferença de um rei de jumento, de burro, de pessoas que não pensam, de pessoas rebeldes, porque o animal, como você sabe, o burro, ele tem uma personalidade bem forte. Agora uma ovelha tem uma personalidade pacífica. Deus mostrou a diferença do joio e do trigo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi escolhido de uma linhagem de avós que adoravam outros deuses e se converteram pela fé, de avós moabitas, de avós prostitutas, amonitas. Para quem não sabe, Raabe, a prostituta, bisavó de Davi. E Ruth, que era moabita, avó de Davi. Queridos, dali começou um reinado maravilhoso. Mas quando Davi, todas as suas guerras ficavam próximas à Arca da Aliança, da presença de Deus, ele vencia as guerras. Mas chegou um determinado momento da sua vida que Davi quis ser rei. Ele quis descansar. Por um momento ele falou, agora chegou meu tempo de ser rei, de fazer o que eu quero, de me divertir, de viver a vida. E naquele momento, a tentação apareceu para ele. E aí ele se deitou com uma mulher casada, caiu em adultério, engravidou essa mulher, tentando enganar seu marido, não conseguindo, matou seu marido com um comando. Ele não precisou ele matar, mas a palavra dele, o comando dele, matou este homem. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude de Davi, todos os seus filhos seriam mortos por espada. Todos os seus filhos, a começar do filho do adultério. O único que sobreviveu dessa história toda foi Salomão. Salomão foi reservado para Deus, filho de Betseba, cresceu dentro do templo sacerdotal, porque ele ia construir o templo para Deus, o templo da adoração. Então ele cresceu sabendo o que era certo, o que era errado, ele sabia. E quando Davi morreu, Salomão assumiu o trono e ele temeu, porque seu pai era muito grande. Ele não se viu tão grande quanto seu pai para o substituir. Isso acontece com todos aqueles que fazem discípulos, né? O discípulo sempre vai ter medo em algum momento se ele está pronto ou não, mas é por isso que nós temos que ter discípulos. Moisés teve discípulos. Moisés fez discípulo, fez Josué. Então, nós precisamos fazer discípulos para que a nossa linhagem, o conhecimento que Deus nos dá, ele perpetua de geração em geração. Olha, eu nunca imaginei que eu me tornasse uma professora de oração, de intercessão, de batalha espiritual. Hoje, meu filho, com 18 anos, está usando o meu material para dar aula. E começou num dia em que eu menos esperava. Ele pegou o meu slide, abriu uma sala para adolescente e começou a dar aula. E começou a reproduzir aquilo que ele viu em casa. Foi algo tremendo para mim, porque ele recebeu uma palavra de Deus. Deus falou para ele, você tem um cajado, você quer pegar? Você tem uma semana para pensar. Passou uma semana, ele foi até o profeta que disse para ele e falou, eu quero pegar esse cajado. Esse profeta orou para ele e entregou esse cajado espiritualmente falando. Depois ele recebeu uma outra palavra que ele ia receber dom de mestre, de ensino. E ele dava risada porque ele falava que jamais ele ia dar aula. E eu falava assim, filho de peixe, peixe é. E ele ria, né? Porque eu e o pastor Marcelo damos aula. Somos coordenadores da escola. E hoje eu vejo meu filho mais velho começando
como eu comecei. E eu o instruo, eu deixo ele à vontade, fico de olho. Mas se eu vejo algo errado, eu corrijo imediatamente. Sabe por quê? Porque os meus filhos serão uma geração de 1000 gerações abençoadas. Porque eu escolhi obedecer a Deus e não sacrificar os meus filhos aos seus prazeres. Eu corrijo os meus filhos. Eu não posso obrigá-los depois que eles se tornarem adultos. Mas a Bíblia diz que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, se ele se desviar, ele vai voltar. Porque você ensinou o caminho que ele deve andar. Na psicologia, na psicanálise, na ciência, você educa o seu filho até os 3 anos de idade. Os 4 a 5 anos são modelagem, é reprodução. Se a menina vai reproduzir a mãe, se a menina vai reproduzir o pai. Se não tem uma identidade, ela vai reproduzir aquilo que ela encontrou nessa fase. É nessa fase dos 4 a 5 anos que existem os maiores abusos. É nessa fase em que acontecem as piores coisas com as crianças. Mães que estão me ouvindo e pais que estão me ouvindo. Escolha educar os seus filhos do que criar, porque criar a gente cria bicho. E educar a gente educa pessoas. Até os 3 anos de idade você educa o filho. Depois você modela o seu filho. E quando ele faz 12 anos de idade, vai vir o resultado do seu trabalho. Se você quer ser mãe ou você quer ser pai e tem filhos, preste atenção nessa dica que eu estou te dando. Hoje eu vivo o fruto daquilo que eu plantei. Não fui uma mãe perfeita, mas graças a Deus eu mais acertei do que errei, porque eu escolhi usar a Bíblia como manual de instrução. E eu vivo o que eu prego. E o que eu prego, eu vivo. E os meus filhos sabem disso. E eles veem isso. E eles também estão reproduzindo o mesmo comportamento. Aquilo que está errado em mim, eu peço perdão a Deus. Aquilo que está errado no meu marido, nós corrigimos. Aquilo que está errado nos nossos filhos, nós corrigimos. Mas assim, sabe? Não é gritando, batendo, machucando. É conversando, é instruindo. A Bíblia diz, é instruindo, de manhã, de tarde, de noite, andando, correndo, comendo, dormindo. Querido, dormindo, como você instrui um filho dormindo? Orando por ele. O que você está fazendo na sua casa? Que autoridade espiritual é essa que você está exercendo? E para finalizar aqui, querido, eu quero dar mais alguns exemplos. Os filhos de Arão. 2 filhos de Arão morreram porque ofereceram sacrifício, incenso errado para Deus, porque não se purificaram. Fogo estranho na presença de Deus. 2 jovens morreram porque não quiseram obedecer às instruções de Deus. O seu pai fazia exatamente o que Deus fazia, mandava fazer, mas esses filhos não quiseram. Eu sei que existem filhos rebeldes, mas você pode orar para eles. Você pode ser instrumento, você pode dar testemunho, você pode pedir perdão, você pode corrigi-lo a tempo. Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Outra situação, Absalão, filho de Davi. Semana passada eu comentei com vocês um pouquinho sobre essa história de que ele ficava nas portas do reino. E ele ficava ludibriando as pessoas, querendo tomar o lugar do pai. E ele armou uma situação tão grande que ele arrancou o trono do pai por um período, até que ele foi morto e seu pai voltou para o reino. Então veio Salomão, com toda a sua sabedoria. Deus pediu uma coisa para Salomão. Deus sabe a nossa fraqueza. Assim como nós pais conhecemos as fraquezas dos nossos filhos. Não fique olhando as fraquezas dos seus filhos, ajude eles a vencer essas fraquezas. Não grite, não brigue, não xingue, isso não resolve. Senta e conversa. Escuta seu filho, ouça sua filha. Preste atenção nas palavras que eles falam, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes o coração deles e a boca está cheio de raiva de nós.
dos nossos pais. Cuidado. Você pode perder uma geração. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, no seu trabalho, fora do seu trabalho, por causa da sua atitude. Você é responsável, porque você hoje é uma autoridade espiritual. E para encerrar, Salomão recebeu uma única instrução de Deus: não casar com mulheres estrangeiras, porque elas iriam fazer ele adorar outros deuses. Assim como Jesus falou para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Deus conhece e sabe quem nós somos. Deus sabia que a natureza, a sabedoria humana de Salomão ia fazer ele casar com outras mulheres. Por isso ele foi alertado. Mas ele recebeu uma outra sabedoria divina. Mas essa sabedoria fez adorar outros deuses, casar com mulheres estrangeiras. Teve um reinado maravilhoso, mas por causa do seu pecado de adorar outros deuses, ele criou um altar para Moloque de sacrifício de filho. Se ele casou com uma mulher que adorava Moloque, provavelmente a Bíblia diz que ele fez este altar. Então houve sacrifício de criança no reinado de Salomão. E por causa desse pecado, as 12 tribos foram divididas. E por causa da aliança de Davi, 2, a de Judá e a de Levi, foram guardadas, para que não se perdesse tudo o que Deus havia prometido a Davi para uma aliança de sal. E Jesus veio na genealogia de Davi por causa de uma aliança de sal. O sal, ele quebra o jugo. Numa outra oportunidade eu falo sobre isso com você. Eu acho que por hoje nós já falamos bastante. Quero te dizer, querido, você é uma autoridade espiritual. Em qualquer lugar que você for, seja exemplo. Faça discípulos. Crie, não crie, eduque. Desculpa, não crie, eduque. Pare para ouvir as pessoas. Não reproduza os erros dos outros. Analise quem são seus líderes e não faça o que eles fazem de errado. Faça o que a Bíblia manda você fazer. Não tente inventar um outro manual, que vai dar errado. Mas se você fizer o que Deus pede, você fará discípulos que ganhará nações, multidões, muitas pedras na sua coroa. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? A minha oração é que Deus restaure a sua identidade sacerdotal. Pai querido e amado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra de autoridade. Obrigado, Senhor, por compreendermos quem somos na Tua presença, mas também as responsabilidades que temos ao usar a autoridade espiritual na educação dos filhos ou na formação de discípulos, na área eclesiástica, na área corporativa, seja ela na área relacional, seja ela em qualquer área em que nós estivermos, Senhor. Eu quero te pedir que o espírito do conhecimento e da sabedoria venha sobre nós e nos dê a instrução correta. Senhor, fale ao nosso coração, que essa palavra não volte vazia, mas que famílias sejam agora alinhadas em nome de Jesus Cristo, que o homem seja o cabeça, que a mulher seja a instrução e que os filhos sejam a obediência, Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, assim como Efésios 5 diz, que Cristo é o cabeça e representa a cabeça da igreja, e a mulher representa a igreja, Senhor. Assim seja o homem e assim seja a mulher, cada um no seu lugar, Senhor. E que os filhos tomem, por exemplo, o cabeça, que é Cristo. O cabeça, que são os líderes. A igreja, como se fosse as mães. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as gerações perdidas. Senhor, corrige enquanto há tempo, Pai. Mas lança fora, Senhor, aqueles
que estão destruindo os teus pequeninos, estão matando os teus pequeninos. Oh, Senhor, a tua palavra diz, ai daquele que fizer desviar um só. Dá-nos um coração como o teu, Senhor. Dá um coração puro e sincero, Deus. Um coração simples, um coração quebrantado na tua presença, um coração sincero, um coração que reconhece as fraquezas, mas que busca na tua palavra, Senhor, mudança de vida e de comportamento, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Nos perdoe, Senhor, e nos ensina a gerarmos filhos de Deus para as próximas gerações, de eternidade em eternidade. Porque o nosso ventre, Senhor, foi feito para gerar filhos para Ti, não para nós. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, o corpo de Cristo. Perdoa, Senhor, as ofensas, as mágoas. Perdoa as desonras dos filhos com os pais, mas também perdoa, Senhor, os pais que provocaram seus filhos à ira, que não foram exemplos para os seus filhos e não estão sendo exemplos para os seus filhos. Senhor, eu não estou aqui julgando ninguém, Senhor, porque eu também vivo isso e sou fruto de tudo isso, Senhor, e por isso eu sei que é possível mudar, por isso eu sei que é possível gerarmos filhos debaixo da graça, Senhor. Não são perfeitos, mas são tementes ao Senhor, Pai. Que os meus filhos consigam fazer o que até hoje eu consegui. Eu tenho uma aliança contigo. E que cada um que está ouvindo essa oração faça uma aliança contigo. Eu dei o meu útero ao Senhor. Porque esses filhos não são meus, são teus. E por isso eu tenho uma aliança. Que eu os educaria na tua palavra, não como sendo meu, porque o que sai de mim não é bom, mas o que sai de ti é vida eterna. Restaura as famílias, Senhor. Alinha agora as mentes, corpo, alma e espírito. Quebra o jugo. Quebra o jugo do autoritarismo, do abuso emocional, da violência doméstica, Senhor. Quebra isso, Senhor. Cura as famílias. Cura os filhos, Senhor. Não deixe que eles levem maldições e iniquidades. Que eles não sejam arrancados da terra como Eli foi arrancado, Senhor. Que eles não sejam desprezados como Samuel foi desprezado por causa dos pecados dos seus filhos, do comportamento dos seus filhos. Olha hoje, Senhor Deus, o que está acontecendo no Brasil, Senhor. Nosso presidente em conflito por causa de corrupções dos seus filhos, Senhor. Oh, Pai, não há um perfeito sequer na terra. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. E nos purifica, Senhor. Que Teu Espírito pare sobre nós, gerando vida, saúde e paz, família. Repreenda o espírito do divórcio, da inimizade, da intriga, da facção, da divisão. Que haja respeito mútuo, porque Tua palavra diz que Tu és Senhor dos senhores, mas que Tu és também Senhor dos servos, e que não há diferença nenhuma para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Forte a palavra de hoje, né? Confesso que Deus falou muito ao meu coração. Me fez lembrar de muitas coisas. Os meus filhos não são meus. O ministério não é meu. Tudo que eu faço é fazer discípulos, por onde eu passo. Não queira reter nada para Ti, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser, voltamos aqui com a Escola Querigma. E eu espero você. Um beijo no seu coração. Até mais. Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira. Estamos de novo aqui na Escola Querigma School. Todas as quintas-feiras, às 18 horas,
com uma palavra tremenda, um pequeno estudo para que você possa meditar, refletir e crescer em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, seja muito bem-vindo, você é nosso convidado para estar aqui conosco todas as quintas-feiras, mas também é o nosso convidado a fazer parte de uma das nossas escolas ministeriais. Nós temos escola de missões e evangelismo, escola de liderança eclesiástica e corporativa, temos escola de oração, intercessão, batalha espiritual, temos escola de panorama teológico, escola de artes proféticas, temos também um projeto com crianças, com pais dos nossos alunos e com os filhos desses alunos. Nós temos o ministro de oração, nós temos diferentes cursos que possa te ajudar a receber instrumentos, ferramentas para servir no reino de Deus. Se eu fosse você, eu entrava nos nossos grupos de WhatsApp, começava a conhecer pessoas novas. Nesse período de pandemia, eu não sei se você está saindo de casa, se você está assistindo os cultos online, se você está podendo vir aos cultos, mas que você esteja conectado conosco, fazendo parte da nossa comunidade, onde nós queremos aprender mais de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Este mês nós estamos estudando sobre a autoridade espiritual. Essa é a nossa quarta aula. A nossa primeira aula nós podemos falar sobre o que é autoridade, autoritarismo, abuso de autoridade. Falamos sobre o tema de Romanos 13. E se você quiser assistir essa aula, vai nas redes sociais da página do Facebook ou do YouTube da Família da Fé ou da Elisa Viola Silveira, que sou eu, e você vai encontrar lá esses vídeos nos nossos stories e estão gravados para que você não perca nenhum deles, amém? Nós também, na segunda aula, nós tratamos de 3 personagens bíblicos terrenos que tiveram problemas com autoridade, com desobediência, que fizeram escolhas. Porque Deus nos deu livre-arbítrio para fazer escolhas. Porque Ele quer que Ele seja adorado, que nós o obedecemos porque queremos, porque compreendemos quem Ele é. A partir do momento que nós compreendemos que Ele é o Criador, nós somos a criatura, Ele tem todo o poder sobre nós e nós temos toda a obediência devida a Ele, né? Então, tá lá para você também assistir. E na semana passada nós falamos sobre a queda de Lúcifer, como se deu a queda de Lúcifer, porque o coração dele se encheu. Então, assim, é um estudo, tentei simplificar o máximo possível, não é um estudo que você precisa ter medo de fazer, mas para você clarificar sua mente, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Se você não souber contra quem você luta, ou contra a sua família, ou contra quem a sua família luta, vocês vão lutar entre si e a sua casa vai virar um ringue de guerra. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer é te dar sabedoria, instrução, para que você e as próximas gerações sejam abençoadas. E através dessa palavra que eu vou falar para você, nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre líderes que estão na palavra de Deus, personagens e os seus filhos. Como foi que eles passaram essas informações para os seus filhos e qual foi o resultado de tudo isso? Vamos lá? Bom, eu gosto muito da história de Samuel. Eu tenho um filho chamado Samuel por causa dessa história. Mas porque eu me identifiquei bastante com a história de Ana, por ela ter sido estéril, e eu também fui uma estéril medicamentosa, tive 3 abortos espontâneos, então a história de Samuel é uma história que eu gosto demais, domino um pouco mais essa temática. E também, por conta dessa história, eu tomei muitas referências sobre o que é autoridade espiritual, o que é a importância da palavra de um sacerdote, de um pastor, a importância de um legado, a importância de você passar ensinamentos de geração em geração e quais são as consequências se você não fizer da forma correta. Então vamos lá? Quero que você estude comigo. E eu não vou poder me aprofundar porque o nosso tempo é curto, mas você pode pegar a Bíblia na sua casa, você pode estudar, você pode esmiuçar ela, você pode participar dos nossos cursos, você pode me perguntar, não tem problema algum você acessar o meu Facebook, o meu Instagram ou até mesmo me ligar.
e usar o nosso secretariado, que é querigmaschoolff@gmail.com. E ali você pode estar entrando em contato conosco e fazendo parte dessa nossa comunidade que busca o conhecimento. Amém? Vamos lá então. Quando eu vejo a história de Samuel, eu vejo a história de uma mulher que era estéril e ela orou a Deus, e ao orar a Deus por muitos anos, ela tinha uma irmã que sempre engravidava. Naquele período era muito humilhante uma mulher não ter filhos. Não, acredito que nos dias de hoje a humilhação não mudou, mas ela é de forma diferente. Mas a Bíblia diz que assim como o inferno não se cansa de desejar a morte do outro, de tragar a vida do outro, o útero também ele espera por um filho. Então, se você é estéril, quero já liberar a vida sobre o seu ventre. E independente do que aconteceu no seu passado, a sua história, dos seus pais, antepassados, seja repreendido desde já o espírito de Moloque, todo o altar de derramamento de sangue, de aborto, em nome de Jesus, seja do seu marido, seja da sua sogra, do seu sogro, do seu pai, da sua mãe, na sua vida, a partir de hoje, nunca mais haverá abortos e esterilidade na sua casa, porque onde Deus está, a morte não pode reinar. Amém? Vamos ler um pouquinho? Gente, eu não vou poder ler muito, porque eu quero compartilhar, vou pincelar algumas histórias para eu tirar bastante base para você poder depois estudar em casa, tá bom? Mas eu vou dar umas chaves para você parar para pensar e ver a importância da autoridade espiritual, e se ela não for passada de forma correta de geração em geração, coisas ruins podem acontecer. Amém? Então vamos lá. Quero que você abra comigo em 1 Samuel 2. A Bíblia diz, 1 Samuel 2, que Ana canta ao Senhor, adora ao Senhor e leva Samuel como oferta de sacrifício, como filho primogênito, e entrega ao sacerdócio levítico, isso era uma norma na época, né, quando existia a lei, e lá ele foi entregue uma criança desmamada e ao serviço do sacerdote. Essa criança cresce no meio daquela situação. Ela viu seus pais uma vez por ano. Uma vez por ano a sua mãe levava uma roupa nova para essa criança. Então essa criança cresceu longe dos seus pais, sabia que tinha um compromisso de servir no reino, servir a Deus, e essa criança ela foi gerada em cima de um voto. Eu posso dizer que eu fiz votos também. E hoje eu tenho 3 filhos por causa de um voto que eu fiz. E meus filhos estão todos servindo ao Senhor, mas não porque eu quis. O meu voto foi que eu consagraria os meus filhos, educaria eles na palavra e que eles serviriam ao Senhor se eles quisessem, que eu jamais os forçaria a ser pastores, levitas, adoradores. Mas, gente, meus filhos não querem sair da igreja, o tempo todo eles querem servir a Deus, estão dando até trabalho de tanto que querem fazer obras para o Senhor. Então, hoje estamos vivendo numa nova fase de instruí-lo no equilíbrio, instruí-lo no crescimento, no desenvolvimento como homem. Eu tenho 3 filhos homens, instruí-los porque serão pais de família. Então estamos vivendo hoje numa fase um pouco diferente de quando eu não podia ter os filhos. Então hoje estou eu e o pastor Marcelo, para quem não sabe, sou casada com o pastor também. E então hoje a nossa fase como pais é instruir nossos filhos não somente para o serviço eclesiástico, mas também para um serviço doméstico, para um serviço de uma autoridade sacerdotal, de ser pai, de ser um líder, de ser um governante dentro do seu lar, de ser o provedor junto com a sua esposa. Então, existe muita responsabilidade dentro de um sacerdote. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, todos nós nos tornamos sacerdotes reais. Então não pense que a responsabilidade de santidade, de oração, de jejum, de clamor, de busca, de vigílias, de fazer atos proféticos é somente do pastor ou da pastora. É sua responsabilidade. Nós só somos instrumentos de Deus para nortear a sua vida na palavra. O que passar da palavra já é do maligno. Então, querido, o que Deus tem para mim, Ele tem para você.
A única diferença é que eu vou responder para Deus e vou ser mais cobrada por Deus por aquilo que eu direciono na sua vida. Amém? Vamos continuar aqui. Então, depois que Ana entregou essa criança a Eli, que era o profeta da época, a Bíblia começa a relatar como foi a história de Samuel. E eu quero que você leia comigo alguns pedacinhos, depois você lê a história toda de Samuel na sua casa. E a Bíblia diz que ele foi crescendo, que ele era um mancebo. E olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel 2:12. Diz assim: Eram, porém, filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Filho de um sacerdote que não conhecia o Senhor. Preste atenção. E eles adoravam um outro Deus, um Deus pagão. Porque provavelmente a sua mãe era uma pagã, não era judia, ok? Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo, era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, seria o levita, estando cozendo a carne com o garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo girava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel ali em Siló. Isso era uma prática sacerdotal daquela época, ok? Vamos continuar aqui. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço, que seria o Samuel, ou o filho do sacerdote, alguém que estava servindo o sacerdote, tá? E dizia ao homem: venha para sacrifício, né? Conduzia ele para levar para o sacrifício. Por que o sacrifício? Porque naquela época Jesus não tinha morrido. Então o sacrifício era necessário para cobrir o pecado até que Jesus viesse e limpasse de uma vez por todas os nossos pecados. Amém? E dessa carne dá essa carne para eu assar o sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura, porque segundo a tradição, a gordura tinha que ser toda queimada. O sacrifício que Deus desejava era aquela gordurinha, né? Todo mundo fala que Deus gosta de churrasco. Eu acho que ele queria sentir aquele aroma agradável, aquilo que era mais gostoso, aquilo que era mais prazeroso para o homem, tinha que ser entregue a Deus. Então tinha que esperar queimar aquela gordura. E a Bíblia diz que os filhos de Eli não esperavam essa gordura toda ser queimada. Então o povo saía de lá sentindo que estavam em pecado. E a Bíblia diz assim no 17: era, pois, muito grande o pecado destes meninos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Você pode ser pastor, você pode ser pastora, você pode ser um adorador, você pode ser um pai de família, você pode ser o que Deus permitiu que você seja. Mas os seus filhos estão olhando para você e você é o espelho dele. Eles são como esponjas. Ele vai fazer aquilo que você faz. Ele vai olhar para você e ele vai se identificar. Ou ele vai te admirar e reproduzir, ou ele não vai te admirar e vai querer fazer caminhos diferentes. Só que a Bíblia diz que esse sacerdote, ele era temente a Deus. E que ele via os seus filhos. Deus corrigiu esse sacerdote várias vezes. A Bíblia diz aqui no 27, que 1 Samuel 2, 27, diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade na casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso, para trazer o efode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. E aqui ele continua descrevendo. E a Bíblia diz que ele já era velho, e ali Samuel, em torno de 16 anos mais ou menos, estava dormindo. E por ele ser o serviçal, ou levita, ou moço do profeta, ele dormia próximo ao profeta porque existia o candelabro que não podia se apagar, a luz não pode se apagar.
A oração, que é a luz, não pode se apagar. Porque quando a luz se apaga, a presença de Deus se vai. Então, se você está longe da luz, você está em trevas. Você precisa entender e compreender por que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Porque aquela luz acesa 24 horas significa conexão 24 horas com Deus. Mas esses filhos de Eli não tinham conexão com Deus. Ele tinha conexão com Belial. E eu quero que você leia comigo e veja o que é que eles faziam, os filhos do sacerdote. Vamos lá. Aí em 1 Samuel 2, você vai ler aqui comigo, 2:22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam. Ele via, todo pai vê o que seu filho faz. A diferença é se o pai para corrigir ou se o pai finge que não está vendo e está concordando com aquilo, ou se sente culpado pelos pecados que cometeu e não se acha no direito de corrigir os seus filhos. Então vamos lá. E ouvia tudo quanto os seus filhos faziam e a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da congregação, ou seja, na porta da igreja. Se deitava, se prostituía, porque eles eram filhos de Belial. Provavelmente a esposa de Eli era uma filha de Belial e uma sacerdotisa. E essa sacerdotisa de Belial, que vem de Baal, eram mulheres que tinham poder de sedução muito grande. Então esses filhos nasceram num lar de julgo desigual, onde existia um pai que tinha uma aliança com Deus sacerdotal, mas não conseguiu dominar seus filhos ao ponto de ensiná-los aquilo que era certo e aquilo que era errado perante ao Senhor. Vamos continuar aqui. No 23 diz assim: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. E no 24 disse, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes os julgarão, pecando, porém o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Ele está dizendo que se os homens julgam a causa, eles podem até perdoar, mas quem peca contra o Senhor, quem poderá impedir o juízo de Deus? Mesmo Eli corrigindo aqui, a Bíblia diz que os seus filhos não mudaram o seu comportamento e Eli continuou fechando os olhos para os seus pecados. E quando a gente vai mais adiante aqui na história, a Bíblia fala, no 1 Samuel 3, diz que Deus fala com Samuel. Deus acorda Samuel. Samuel estava dormindo com Eli porque ele é velho. Lembra que eu falei que ele deixava o candelabro aceso a noite toda porque Eli já não podia mais levantar, ele já era gordo, velho, pesado e não conseguia mais ficar levantando para deixar a lamparina acesa, o candelabro aceso. Então esse serviço quem fazia era o pequeno Samuel, que já era um adolescente, para você ver que não existe idade para servir a Deus. Eu vejo muitas pessoas com sofismas, muitos líderes que passaram por muitas dificuldades no início do seu ministério, no passado, e que hoje acham que os caminhos que eles passaram, os nossos jovens de hoje precisam passar. Eu quero te dizer que isso não é bíblico, isso não é real, muito pelo contrário, é impedir que alguém sirva a Deus, porque a Bíblia está dizendo que uma criança já servia a Deus desde pequeno. Uma criança foi separada para servir a Deus desde pequeno. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, já pregava o Evangelho, ele já falava com os mestres, ele questionava os pastores, ele questionava as autoridades, ele questionava as pessoas. Por que você não pode ouvir o seu filho? Você sabia que o seu filho precisa ser ouvido? Quantas vezes os nossos filhos nos procuram e nós não os ouvimos? Porque achamos que estamos acima de tudo. Será que o nosso orgulho é tão grande ao ponto de não nos permitir deixar e nos humilharmos um pouco e ouvir um pouco os nossos filhos e aprender com eles? Olha o que aconteceu, Deus procurou uma criança
Assim como uma adolescente me procurou dizendo que Deus disse a ela que por causa do orgulho, muitos ministérios iam ser desfeitos, iam acabar. Querido, o orgulho é um espírito de Lúcifer que está atuando na sua vida ou na sua casa. E se eu também não tomar cuidado, posso ser vítima disso. Por isso eu tenho que estar com a minha lamparina acesa, porque na hora da tentação, se eu estiver na presença de Deus, se eu estiver orando, a gente sempre fala isso, se você estivesse orando, você não tinha pecado, se você estivesse orando, você não tinha traído, se você estivesse orando, você não tinha bebido, se você estivesse orando, você não tinha mentido. Quantas vezes a gente joga essa frase no ar, no vento, mas não vive ela? A oração é o que liga você a Deus. É como você pegar o plug do seu celular, que você faz todos os dias, às vezes o dia inteiro, e põe lá na tomadinha e deixa o seu celular carregando. Por que você faz isso com o seu celular? Porque você precisa estar conectado com o mundo. Agora, se você não conectar com Deus, você vai morrer. Porque você já está conectado com o mundo. Você precisa se conectar com Deus. E não precisa de tomada, basta uma palavra e os montes se removerão. Querida, como eu queria que você aprendesse mais sobre oração. Como eu queria que você entendesse a importância dessa relação com Deus. Que Deus não é um Deus destruidor. Ele é um Deus sim de justiça. A Bíblia diz que Ele é amor, mas é fogo consumidor. Mas Ele é mais do que isso. Ele é um Deus de restauração, de perdão e de graça. Ele morreu na cruz. Tomou sobre si nossas dores, nossos pecados. Você pensa que foi fácil para Ele? Ele teve que escolher. Ele foi tentado a escolher morrer ou não morrer por você e por mim. Ao ponto dele dizer para Ele mesmo, para o próprio Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele conheceu a dor humana. Ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe o que é depressão. Ele sabe o que é suicídio. Ele sabe. Ele sabe. Porque ele sentiu as piores das piores dores no corpo, na alma e no seu espírito. Mas ele conseguiu fazer de 12 pessoas, sem conhecimento algum, discípulos. E esses homens, o que fizeram com seus filhos? Fizeram discípulos? Vamos continuar aqui? Vamos lá. Então, Samuel teve sonhos, Deus falou com Samuel por 3 vezes, ele procurou Eli, falou, você está me chamando? Ele falou, não, você está me chamando? Não. Aí ele discerniu, Deus quer falar com você. E quando Deus te chamar, você diz, fala, Senhor, que eu te escuto. E ali Samuel, seus ouvidos se abriram na adolescência para servir ao Senhor. Assim como os olhos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também serviram a Deus. Muitos jovens podem servir a Deus no nosso tempo. Não crie regras e nem limitações para os jovens. A Bíblia diz que eles são flechas nas mãos do guerreiro. Mas cuidado, existem muitos filhos de Belial que podem estar profanando o altar do Senhor, destruindo mentes, destruindo corações, destruindo ministérios. Preste atenção quem está nas lideranças. Preste atenção nos resultados. Preste atenção, a Bíblia diz, dos frutos conhecereis a árvore. Preste atenção. Pelo fruto você já sabe o resultado do que vai acontecer lá atrás. Se você plantou errado, o resultado não vai ser bom. Vamos lá? Vamos lá, querido.